Fala aí, pessoal, beleza? Hoje vai ser uma live pra gente recapitular os embates que teve entre marxistas, socialistas e comunistas contra capitalistas, né? Não, bom, contra aquelas pessoas que trabalham com capitalistas, né? Porque pra você ser um capitalista, você tem que ter um meio de produção, né? E se não tendo meio de produção, você é um proletariado, né? Mas, enfim, não vou entrar muito nos detalhes, porque não compensa, né? Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, é que é isso aí. Curtir junto aí. Quem puder aí já vai entrando já, vai deixando o like, acione o sino de notificações para nossos conteúdos e bora lá ver o que eles vão falar aí. E outra coisa também é que toda aquela pessoa que puder contribuir também, tá na descrição aqui também o Pix. A gente trabalha aqui com os pés descalços, né? Sem patrocínio, sem nada aqui. Bom, minha vida praticamente foi sempre assim mesmo, né? Com poucas pessoas ajudando aí. A maioria tentando derrubar a gente, né? Que é natural, né, do ser humano, né? Você vai fazer um concurso, o cara vai lá e te passa rasteira. Vai ver lá, você vai fazer uma coisa, o cara te passa rasteira. Você tá estudando, o cara te passa rasteira nos estudos, tal. Mas ainda bem que tem bastante gente legal nesse mundo aqui, que a gente se esbarra, conhece, que dá uma força espiritual e mental aí, porque... Vou falar pra você, viu? Ainda bem... E outra coisa, também que a sociedade tá mudando, tá evoluindo, né? Mas vamos dialogando sobre isso não e vamos começar aqui logo a live, que é o debate do Gustavo Machado, orientação marxista, e do engenheiro Léo. E outra coisa, hein, o engenheiro Léo, Léo, ele já trabalhou pra Globo já, viu? Tem vários vídeos dele aí. Sabe quem patrocinava o engenheiro Léo? A Globo. É o seguinte, você tem que jogar aquela capa, né? Aquele verniz, né? Não, que sou contra o sistema e tal, mas no final das contas, quem financiou o engenheiro Léo... Bom, financiou não, quem propagou o engenheiro Léo aí foi a Rede Globo. Tem vários vídeos dele no YouTube aí, ele sendo bancado pela Rede... Sim, sendo divulgado pela Rede Globo, que ele diz ele que ele combate, né? Mas bora lá. Diz pra nós, então, aí, como é que vai ser o vídeo. Vamos lá. Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa tarde, tudo bem? Fala aí, meus irmãos. Cara, isso aqui ficou muito bom. Nunca tinha me visto na televisão. Eu dou que você fica fazendo as coisas que quem tá vendo não entende, entendeu? É uma parada que ninguém entende, assim. Eu sei, mas eu não me importo com isso. E fica paia, sabe? Pois é, devia se importar, eu acho. Os dois são muito legais. Eu adoro quando você zanga comigo aqui, velho. E nesse clima de comunhão... Bom, a gente vai ter aqui... Hoje eu comecei uma briga aqui, mas é porque hoje a gente vai ter um embate aqui entre o Andy Léo e o Gustavo da orientação marxista. Então acho que todo mundo já tá esperando isso aí. A gente vai deixar as regras bem claras. Eu já queria pedir para todo mundo se inscrever no canal, dar like, compartilhar essa live aí, para todo mundo vir aqui e entender essas ideias que são opostas, mas que eu tenho certeza que a gente pode aproveitar muito dos dois aqui hoje. O Gustavão teve aqui com a gente ontem, uma aula aqui no Três Irmãos. Obrigado aí. Foi boa aula, hein? Mais uma vez. Era para ter um debate hoje mais cedo, né? Tem Mas vídeo dele quando era na Rede Globo, nosso amigo sendo divulgado pela Rede aí, Globo. Não deu pra ele vir. Infelizmente, motivos pessoais, uma agenda bem robusta. Ele quer vir. Hã? Esse dia foi pros Estados Unidos. Não é regu. Pra fazer o bem que... Mas era pra ser esquerda contra esquerda? Não fala isso do Caporeza, não. Não sei, não conheço. Caporeza é bolsonarista, velho. Bolsonarista. Braço direito do Bolsonaro. Tava lá na aposta do Trump. É a direita verdadeira, a direita intergaláctica? A direita que luta contra o manifesto comunista, né? Todo mundo tava esperando isso hoje, né? Gustavão tava louco também por esse debate, mas não deu. Tava ansioso, sinceramente. Andy Léo também, diretamente de São Paulo, aqui na nossa casa, primeira vez em Araguari. Primeira vez aqui em Minas Gerais, adoro Minas Gerais. Cara, esse lugar aqui é maravilhoso, né? Pô, eu acho que vocês podiam começar se apresentando, assim. Você se apresentar pra galera do Gustavo, e depois o Gustavo se apresentar pra sua galera, que eu tenho certeza que vai ter gente aí dos dois lados. O que você acha? Pode ser? Legal, vamos lá. Quer começar, Gustavo? Começa eu. Pode ser. Meu nome é Gustavo, eu
tenho um canal na internet chamado Orientação Marxista, onde eu dou uns pitacos lá a respeito de marxismo e coisas afins. Trabalho no ILAESE, que é um instituto que faz assessoria e formação sindical para a organização de trabalhadores. Sou marxista, militante de organização, que é o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. E me dedico a estudar e escrever a respeito de temas que são do interesse da classe trabalhadora, de forma completamente parcial, consciente, a serviço do setor majoritário da população, voltado aí para fazer uma transformação na realidade. E sou formado em algumas coisas aí também, isso é de menor importância. Tinha que falar, né, Gustavo? Tem ciências aí, tem informática, isso, mestrado, doutorado. É ciência da computação, formei na área, trabalhei na área por muito tempo também, até eu largar e entrar no instituto que eu trabalho hoje. Nesse período eu fiz meu mestrado e doutorado na filosofia política na UFMG, ambas envolvendo Marx. O mestrado deu origem a um livro que eu publiquei, Marx e a História, e o doutorado vai dar origem a outro que vai sair esse ano, que é uma análise mais completa que já saiu sobre o Capital de Marx, os 3 livros. Vou ver se eu compro esse último livro aí. O primeiro já tá no gatilho já, né? Ontem o Gustavo teve aqui, quem não assistiu, ele fala um pouco, né, da sua história, da sua vida, por que você escolheu essa doutrina marxista, o que te deixou frustrado ou não. Enfim, quem não viu e quiser conhecer melhor o Gustavo, ele falou isso ontem, é só assistir outro episódio lá. Endiléo, por favor. Vamos lá, pro pessoal que acompanha o Gustavo, não me conhece, meu nome é Leonardo Calicchio, eu sou engenheiro de materiais, sou especialista em metalurgia, sou mestre em ciência pela USP na área de energia nuclear, sou doutorando em nanotecnologia, trabalho com metalurgia com formação mecânica há 30 anos, 15 anos sou professor universitário, na área de engenharia também, engenharia mecânica, materiais, etc. Eu não gosto de me colocar em caixa. O pessoal fala, um fala, você é liberal, outro fala, você é de direita. Não sou de esquerda, que eu não tenho nenhum problema mental. Brincadeira, hein, Gustavo? Mas eu não gosto de me colocar em caixa, porque eu sou uma pessoa que gosto de analisar resultado, que eu acho que falta no Brasil. Eu não quero saber se a ideia é de direita, de esquerda, de centro. Eu quero analisar. É assim, sabe? Você quer saber se a ideia é de esquerda, de direita, assim, e você tem lado, sim, e o seu lado seu é totalmente bizarro o que você fala. Você é um fruto da Rede Globo. Analisar o resultado. E eu quero saber se aquilo está melhorando ou está piorando a vida das pessoas. E é o que não é feito. Então a gente faz no Brasil políticas públicas, por exemplo, e uma determinada política A, ela piora a vida das pessoas. Eu faço mais A, ela piora mais a vida das pessoas, eu faço mais A. Então eu sou um cara que luta principalmente por análise de resultado. Também, né? Quero saber se está dando resultado na vida das pessoas e as pessoas estão melhorando. E aí sim, eu acho que não é a maior parcela da população, é toda a população. Toda a população. Que a sua vida melhore. Bom, beleza? Bom, a gente... Um camarada desse tamanho deve comer o quê? Uns 10 McDonald's por dia. Um hambúrguer de McDonald's. 1 quilo de carne por dia. A vida dele não tá ruim, não. Ele tá até poupando gordura ali. Trocou uma ideia aqui, né, o Rodrigo Quebleira? Com os combatentes aqui, a gente achou melhor, apesar de ser um embate de ideias aqui, deixar o tempo livre, cada um vai expor sua ideia, seu ponto, seu contraponto. Acho que não precisaria de citar, mas vou citar aqui que tem o respeito de cada um. Quando um estiver falando, esperar concluir o raciocínio, sabe? Não ficar travando o raciocínio dele antes da conclusão, para não ser uma jogada antidemocrática, né? Ficar frustrando as ideias da pessoa. Acho que os dois são muito inteligentes e a gente espera que todo mundo aqui que esteja assistindo aprenda muito com vocês. Não sei se os dois terminarão isso vivo, então vou dar um presente para cada aqui já, da sua fábrica. Toma aí, uma camisa pra você. Essa aqui que eu tô usando, ó, não sei se você já é na câmera ali, ó. Essa aqui que eu tô usando, que tem o meu tamanho. Tem o seu tamanho, ó, grande. Eu nunca tinha usado um tecido desse aqui na vida. Oh, peraí, é um tecido muito... Não, que sacanagem, velho. Essa é sua, essa é sacanagem. Essa é sua. Olha o sacaneando, essa cara. É sua. Eu olhei e falei assim, eu acho que vai ficar um pouquinho grande. Essa é sua. Agora sim, agora sim. Olha aí, ó. Muito boa essa camisa, tecido muito bom. Bom, e aí quem quiser ter uma camisa dessa, ou quem quiser vender esse tipo de roupa, quiser ter a sua marca, ter a sua empresa, é só entrar em contato com a sua fábrica. Eles não têm pedido mínimo, eles personalizam a sua roupa, o seu tecido do jeito que você precisar. Faz a sua logo, tudo, isso, né? Monta a sua marca. Se você quiser empreender, se você quiser ter um negócio, você não precisa necessariamente ter muito dinheiro. É a sua fábrica fazendo o que todo mundo precisa, ajudando você a vencer na vida.
Pô, Léo, você falou que você não é de direita nem de esquerda, mas tem uma galera que fala que você é bolsonarista, mano. Não sou bolsonarista de jeito nenhum. Tenho várias Tem um críticas. chapéu de alumínio. Tenho aí na sua várias cabeça. críticas, inclusive. Eu votei no Bolsonaro nas últimas 2 eleições, porque se tivesse o Lula e Beelzebub, eu votaria em Beelzebub, né? Porque os resultados estão. Eu gosto de análise de resultados, os resultados estão mostrando que não tinha condição de ter o Lula como presidente. Antes só de qualquer coisa, eu queria primeiro agradecer a presença do Gustavo e parabenizar, porque ele se colocando como cara de esquerda, marxista, é normal as pessoas de esquerda não quererem debater. E eu desconfio do cara que não quer debater, porque por mais que eu possa achar que ele tá errado em tudo, eu falo, se ele tá aqui é porque ele acredita no que ele Boa, fala. verdade. Né? É porque ele acredita no que ele fala. Né? Então eu quero primeiro te dar parabéns, te dar coragem, da honestidade de você tá vindo e expondo os fatos pra gente aprender. Você é um cara que trabalha em instituto e você tem muitos dados e é importante a gente ter esses dados. Eu falo contra fatos, não argumentos, e a gente debate em cima dos fatos. Então, obrigado por ele ter vindo e parabéns pela coragem. Não, beleza, tamo aí. É a verdadeira esquerda, né? A verdadeira Do- esquerda. Do Gustavo, representa mesmo. Posso começar já fazendo uma pergunta? Por favor. Não? Pode começar? Deixa eu- Então Não, vamos lá. Só de curiosidade, tá? Porque o Gustavo falou que ele se coloca como marxista mesmo, de esquerda. Isso. Eu queria só... pra entender, pelo amor de Deus, não quero nem brigar, nem... Que quero papo, aprender Vontade, também. Pode ficar à É vontade. nada, Né? é nada. Não, eu tenho uma coisa que eu tenho dificuldade de entender, que sempre fala os esquerdistas gostam muito de falar de meios de produção. Eu queria entender o que é um meio de produção. Aham. Meio de produção é tudo aquilo que é utilizado no processo de produção com vistas a produzir outra coisa. Então são aquelas mercadorias que elas não são voltadas para o consumidor final. Tá? Elas são voltadas para a própria cadeia de produção da indústria, com vista lá no final da cadeia produzir um produto final. E você acredita que tem pessoas que não têm meios de produção? Claro que... Não acredito não, isso é factual. Isso é fato, né? A é maioria das lógico. pessoas não tem um meio de Ainda produção. que, evidentemente, 90 e- as pessoas mais podem falar assim, 90%. qualquer pessoa pode pegar alguma coisa e vender na rua, né? Sim. Mas isso é um Mas, ponto né, interessante, Léo. Tá aí um isso não é ponto meio de bom pra produção, gente não. discutir. Por quê? Porque, beleza, qualquer pessoa pode fazer alguma coisa na sua casa, se ela tiver casa, evidentemente, porque também a gente tem morador de rua e tudo mais. Mas uma parte grande da população e vender na rua e etc. Ou talvez entrar na internet, nesses sistemas que existem, que ela vai estar dentro de uma cadeia de outra empresa da qual ela está produtiva. associada, exato. Mas o que realmente interessa, o grande problema, penso, nesses debates que envolvem liberalismo, é que, e estou falando liberalismo sentido amplo aqui, tá? No sentido como usualmente se discute hoje. Não sei, inclusive, se é o seu caso, né? Não estou me referindo especificamente, até porque é que sempre se dá exemplos assim, de pequenos empreendimentos, de pessoas valorosas que realmente, para sobreviver, se jogam empreitadas mil, para produzir seja o que for, para fazer seja o que for, né? Só que quando nós olhamos para a sociedade, tudo aquilo que nós consumimos, a gente vai ver que a massa de pessoas que faz isso, vários milhões de pessoas, representa um tantinho assim dessa riqueza que circula, inclusive como meio de produção. E aí eu chego lá. O grosso são o quê? São empresas monopolistas, gigantescas. E pior, elas precisam ser monopolistas gigantescas. Porque hoje, para você produzir um celular, você não vai fazer isso na sua casa e comprar os meios de produção para produzir um celular ou para produzir um semicondutor, né? Vou fazer o semicondutor aqui na minha casa para vender. Não tem jeito. Sim. Isso aqui são produções em larga escala. Isso aí é verdade. Então, quando a gente fala meios de produção, o centro que nós estamos querendo focar aqui é o seguinte: os meios necessários para produzir a maior parte da riqueza que move e realmente ordena a sociedade inteira está concentrado num grupo pequeno de empresas, inclusive nacionalmente delimitadas, em regra geral, nem sempre são empresas brasileiras ou são empresas estrangeiras que atuam aqui dentro. E esses meios de produção que movem a grande massa da riqueza do Brasil e do mundo, o grosso da população está apartada dele. Agora, fazer uma coisinha para tentar sobreviver, várias pessoas podem tentar fazer. Ainda assim, a gente vê como que é uma coisa extremamente complicada. E o trabalho assalariado é a saída da enorme maioria, porque basta ver as empresas que abrem no Brasil o período que elas duram. Né? Sim. E você vai ficar ali nos poros desse sistema produtivo. Né? Você não vai estar produzindo, agregando realmente valor nos setores realmente estratégicos da indústria, dos serviços, do comércio, não. Você consegue explorar, às vezes, aqueles poros. Ocasionalmente, tem casos individuais de pessoas que não tinham muito capital, Sim. e conseguiram ter uma ideia que vingou e tudo, e ascender, sim, isso acontece.
Mas pensar isso enquanto um projeto de sociedade é um negócio completamente descabido, porque são coisas extremamente excepcionais e pontuais e localizadas. Se nós olharmos o grande capital e o controle dos meios necessários para fazer celular, para fazer carro, as grandes gráficas, as grandes estruturas de internet, de inteligência artificial, estão concentrados não só num grupo restrito de pessoas, mas eu vou mais longe, e é um ponto que eu acho que a gente pode desenvolver bem. É inacessível, não é só para a massa da classe trabalhadora, até mesmo para a maior parte dos capitalistas. Sim. Né? Esse é um problema crônico do Brasil. Eu sempre faço essa provocação, eu sempre transformo numa pergunta para você. Como que os liberais, uma perspectiva liberal no sentido que for, eu sei que tem várias nuances aí, viriam a possibilidade de desenvolvimento do Brasil por meio de uma abertura de livre mercado, sendo que o capital brasileiro não tem controle tecnológico de absolutamente, praticamente, com raras exceções, a gente pode pegar a Embraer, por exemplo, mas praticamente nenhum setor estratégico que agrega muito valor em larga escala que tem no mundo hoje. E para você ter acesso a isso, você não só tem que ter um capital muito volumoso, que alguns poucos no Brasil teriam esse capital, por assim dizer, mas você precisa ter controle tecnológico. E aí você já tira esses poucos do Brasil que existem, até se eles quisessem, porque você vai produzir um automóvel elétrico, um celular hoje, sem ter o controle tecnológico, são décadas de desenvolvimento acumulado, um segredo comercial, tecnológico, reservado para um grupo muito pequeno de empresas no mundo inteiro. Sem a gente ter acesso a isso, a cadeia de produção brasileira vai ter menos emprego, os setores que mais empregam, que mais demandam trabalho qualificado, que mais demandam pesquisa e etc., vão estar apartados do país. E aí eu queria entender como que numa perspectiva liberal se vê a possibilidade do Brasil superar esse quadro a partir dessas pequenas coisas que as pessoas bravamente empreendem individualmente, e mesmo nesse caso, na maioria dos casos, eles explodem aí em menos de 5 anos, como mostram as estatísticas, inclusive. Tá? Então, sim, esse é um aspecto central, e a enorme maioria das pessoas não tem o controle dos meios de produção necessários para produzir a grande riqueza que move a sociedade. Embora ela pode fazer coisinhas aqui a colar nos poros da sociedade, quase sempre atreladas às estruturas das grandes empresas, tá? O iFood, a Amazon, o Mercado Livre, usando essas plataformas e no final até trabalhando para elas com baixa remuneração. Gostei do Gustavo, hein? Fala bem. Gostei. O cara manda bem. Gustavo, Tem a gente, o meio de produção, palavra, né? ele serve para produzir. Então, no final das contas, um produto, né? Tudo que você produz, a gente pode definir como um produto, certo? Sim. Ok. Se eu pegar, por exemplo, Romeu e Julieta de Shakespeare, se eu tenho os direitos de Romeu e Julieta de Shakespeare, você considera um produto? Não, isso aí é um direito de Romeu, é um direito intelectual sobre a obra, né? No caso, isso aí é um royalty, é como se fosse uma patente. Como se fosse uma patente, exatamente. Sim, e não é um produto? Não é um produto. Você precisa daquilo para produzir, por exemplo, os livros de Romeu e Julieta, as peças de Romeu e Julieta, um filme de Romeu e Julieta. Como uma pessoa tem direito intelectual sobre aquilo, ela ganha um percentual sobre os produtos que forem feitos sobre aquela ideia que ela desenvolveu. Porque Romeu e Julieta não é o livro. Você faz uma definição, você faz uma separação, por exemplo, entre produto e serviço, por exemplo. Para você, serviço é uma coisa e produto é outra, por exemplo. Mas veja, patente e serviço também são coisas completamente diferentes, né? O que é um serviço? Eu não faço uma definição, eu vejo o que né? Um serviço é quando a gente vende atividade. Isso. Que não deixa de ser um produto. Não, mas veja... Você tem um marketing, você pode colocar uma embalagem, uma cara, uma marca, num serviço. Se você quiser chamar de produto, tudo bem, mas esse produto ele é diferente daqueles outros produtos que se separam da atividade. Mas você produziu, põe à venda e a gente pode considerar como produto. Que é diferente daqueles como uma obra de arte, se separam, né? Então são 3 coisas diferentes. Serviço é quando você vende a própria atividade, não o produto da atividade. Então eu considero que o que está sendo vendido é o que está sendo vendido, o que é atividade. Então tem lá um cabeleireiro, ele não está me vendendo um produto, ele está me vendendo o quê? A atividade de cortar o cabelo, aparar a barba, fazer aquelas coisas ali. É isso que está sendo vendido. Mas ele pode personalizar essa atividade dele. Ele pode dar um nome nela, vai ter suas características específicas dando uma aula, de como ele faz. Professor dando uma aula. Você está vendendo o quê? A sua atividade, não o produto da atividade. É que se fosse só uma atividade, você não teria nem diferença de preço. Então se você vende corte de cabelo, ele vende. Teria que ter tudo o mesmo preço. Não precisa ser todos iguais. É aí que tá. Tem diferença. Igual produto, atividade, pode ter diferença. Por isso que eu categoro como um produto. Entendeu? Porque eu tenho uma marca envolvida, eu tenho uma qualidade envolvida. O nome não importa, eu não discuto com o nome. Legal. Mas o que a pessoa está fazendo, né? Materialmente, o que ela está fazendo? Vendendo atividade. Ponto. Essas atividades podem ser diferentes? Sim. Essas atividades podem envolver grau de qualificação diferente? Claro. Essas atividades vão ser todas iguais? Não. Assim como os produtos, não. Assim como eu escrevo, por exemplo, um Shakespeare, para escrever um manual,
e vender para alguém. É um produto, concorda? Sim, mas veja que a patente é porque são coisas, sabe, uma das maiores Independente confusões. de ter patente. Eu escrevo, por exemplo, um manual sobre Tem qualquer jeito. coisa sobre a vida. Você Tem tem jeito. um vendo pra direito você. intelectual sobre aquilo, né? Você tem um direito ao produto pelo direito Exatamente. intelectual. Então, de ter mas criado esquece a aquilo. parte legal. Completamente, Tem- mas não é tem legal. parte legal. Os processos são diferentes. Não, imagina assim, eu escrevi um livro, um manual Aham. sobre a vida. Só eu tenho. Aham. Ninguém aí. outra pessoa tem. Então eu tenho ele como produto e eu posso vender para você. Concorda? Você tá vendendo o direito sobre aquilo Não, que não, você estou criou. vendendo aquilo que eu escrevi pra livro você. mesmo. Vendi o livro, escrevi. Esquece que existe a parte legal. Esquece Mas eu que, não tô pensando em parte esquece legal, que existe não. patente. Não, Tô porque pensando em parte senão legal, não tem. É porque os processos são diferentes, né? Se você entregar uma obra original só pra mim, tem duas possibilidades. Ou você está me vendendo o livro com aquele conteúdo, mas o conteúdo é seu. Inclusive, se eu pegar aquele Aí eu tô conteúdo... entrando na parte legal. Não. São coisas diferentes, ó. Na vida são coisas diferentes. Esquece o direito. O direito Certo. sumiu, não existe Não mais existe. advogado, Então etc. pronto, você pegou o livro, acabou, é teu. Se você quiser vender Sim. pra outro, você pode. Se não tem parte legal. Claro, a parte legal ela tenta simplesmente normatizar isso aí. Isso, por isso Mas que eu falei, o que esquece você a parte estaria legal. vendendo para mim? Sim. Seria, agora eu posso explorar essa ideia como sendo minha? Ou agora eu Sim, se não tem a parte legal, você pode. Ok, Concorda? E tá. é um produto que Mas eu onde produzi. você quer chegar com isso? Então, se eu produzi esse livro, esse manual, a partir do quê? O que eu usei pra produzir? Vai respondendo você, eu deixo você responder suas próprias perguntas. Então, eu usei pra produzir o meu cérebro. Tá? Você concorda que hoje talvez seja o mais importante meio de produção o cérebro? Não, eu acho que o cérebro... Que não seja o mais importante, mas concorda que é um meio de produção? Não, discordo. O cérebro não é um meio de produção? Não é um meio de produção, sob Quer- nenhuma hipótese. Não quer dizer que ele não seja importante. Tá? O O cérebro não produz, o cérebro humano não produz. Não. Mas o meio de produção ele é um meio externo utilizado para produzir, não é essa Mas por que questão. ele tem que ser externo? Porque se eu tenho coisas na realidade que são diferentes, e eu mesclo essas coisas diferentes como sendo uma coisa só, eu estou confundindo dois processos distintos, né? Por que eu vou chamar uma porta diferente de uma janela, entende? Porque elas são coisas diferentes, distintas, que cumprem funções diferentes, tá? Mas uma faca produz e dentro meu do cérebro processo, produz. não, dentro de um Uma processo... faca produz corte, meu cérebro produz pensamento. São coisas não. diferentes que ela produz, mas as duas Mas o seu produzem. pensamento, Senão eu vou ele dar só um nome. existe se para ele é a externado. sociedade depois que ele se externa. Se o seu pensamento só está com Exatamente. você, ele é uma coisa puramente subjetiva e Sim, individual. é a mesma coisa da Então, fábrica o de meio carros. de produção, Só depois que o carro ele se é externa, uma coisa você que tem um produto. foi, exato, materializada e externalizada. Enquanto Sim. ele está só com você, eu tive ali uma ideia de uma nova tecnologia para carro e tal. Isso está só na sua cabeça. Isso Sim. no mundo ainda não tem nenhuma influência. Por exemplo... Uma fábrica de carro não é um meio de produção, então? Na produção de riqueza do mundo, as ideias que as pessoas têm na cabeça só vai ter impacto nela depois que ela é externalizada, depois Colocada que em ela é prática. objetivada, colocada em prática, colocada para fora. Então, coisas tão diferentes como um meio fundamental e essencial que é o cérebro humano. Sim. E aquela coisa que quando se materializa implica, por exemplo, no crescimento da riqueza, Sim. eu tenho que diferenciar uma coisa da fábrica outra. de carro não é um meio de produção, então? Uma fábrica de carro tem meios de produção. Então, porque o dentro carro só dela. vai ter valor a partir do momento que ele... Se eu tenho só a fábrica, se eu não materializei o carro e externar ele também não tem valor. Claro. A mesma coisa do cérebro. Se eu Mas também, claro que se eu ficar a ideia na minha cabeça, não tem valor. Mas o Eu meio tenho de que produção está externalizar. lá, já foi materializado, independente de ser usado para fazer o carro ou não. Assim como o cérebro foi Inclusive, se a materializado, ele não empresa, existia em certo se a momento. empresa não produzir carro e o meio de produção está lá, toma prejuízo. Ou seja, tem impactos Sim. materiais palpáveis. Tá? Então são coisas muito diferentes. Não quer dizer que um seja mais ou menos importante que o outro, sim, tá entendendo? sim, entendo. Mas são coisas muito diferentes. Então, no momento que alguém tem alguma ideia, se 50 milhões de pessoas na humanidade têm boas ideias naquele momento, se elas colocam ela em prática, isso vai ter influência enorme no fluxo Sim. do mundo no próximo período. Mas enquanto está lá na cabeça dela, não tem influência nenhuma. Sim. Agora, o meio de produção, que é um produto, quando você produz, aquilo ali tem um impacto mensurável, imediato, detectável pelo outro, inclusive. O que está na sua cabeça eu não posso saber, você não pode saber o que está na minha. Sim. Sim, Né? sim. Então, sob nenhuma hipótese, um cérebro, ele é um meio para se fazer meio de produção. Fundamental, mas ele não é um meio de produção. Só pra Como mim... um meio para fazer produtos. Não, o cérebro, como eu disse, se você pegar o PIB brasileiro, não tem cálculo de cérebro. Tem cálculo Não. de cérebro no PIB Sem brasileiro? dúvida que não, mas eu tenho cálculo, por exemplo, de potencial Qual de QI relatório de para eu empresa? produzir. Mas o cálculo do seu potencial de QI também não entra nos relatórios econômicos da empresa para mensurar a riqueza Mas não que é ela porque tem. alguém não colocou num relatório que ele não tem eu não impacto compro arroz econômico. com ideia. Entende a diferença? Eu não chego lá Você e acha que falo não, assim... não se compra? Eu tenho uma ideia aqui, me dá um pacote de arroz.
Tá entendendo o que eu tô dizendo? Entendi. Ela precisa ser materializada. Então a gente tem que ver o Sim. processo. Aí, a partir né? do momento que ela é materializada, eu tenho um produto. Ah, mas a partir do momento que ela foi materializada, você tem, claro. Então, e eu posso, inclusive, fazer, a partir do meu cérebro, ter uma ideia. Pode ser uma música que eu canto e ganho dinheiro. Pode ser alguma coisa, uma história que eu conto, como muitos fizeram no passado e ganhava dinheiro com isso. Mas ele vai ganhar bardos, dinheiro entre como? outros. Ele vai ganhar dinheiro com a música como? E é Ou importante essa contando sua uma questão. história. É interessante. Por quê? Ele ganha dinheiro não pela música em si, não ganha nada. Acabei de estar aqui na minha casa, compus um monte de música. Sim. É só no momento que eu patentio aquilo, que eu transformo aquilo no direito, que quando a produção de mercadorias é realizada, por exemplo, seja ela digital, Spotify, seja ela em mídia física, seja ela do uso dessa música no cinema ou no teatro, não é isso? Eu vou ter direito a uma fração daquele valor que foi produzido. Ou seja, o valor produzido está naquela riqueza que foi feita. Mas você está considerando É verdade que a sua ideia... As pessoas ganhavam dinheiro antes de patente existir. É fato que a sua ideia possibilitou o uso dela naquela riqueza. Você está entendendo? Mas a riqueza da sociedade ela é a riqueza produzida exclusivamente. Exclusivamente. É ela que vai aparecer nos relatórios, e é ela que vai ser distribuída de modo a pagar a patente, é ela que vai ser distribuída de modo a pagar os juros, é ela que vai ser distribuída de modo a pagar aluguel. Tá Mas entendendo? eu não sei se eu entendi onde o Léo... O cérebro não é um meio de produção sob Você nenhuma não hipótese. considera o cérebro um meio de produção. Não considera não. Está completamente equivocado esse ideia. Mas percebe? assim, Pra mim, é um dos mais importantes meios de Completamente produção. equivocado. Não, mas ele é um dos mais importantes meios para se produzir. Sim. Tá entendendo? meus irmãos. Mas Então, meio de produção. Agora, Se é um meio para se produzir, ele é um meio de sim, produção. mas é porque são duas palavras utilizadas, né? O meio de produção aí é um meio já produzido, ele já é uma riqueza, ele já é uma capacidade efetiva de produzir riqueza. Você acha que o cérebro de Einstein não é uma riqueza? Alguém tivesse acesso Para o à inteligência capitalismo, de não. Porque tanto é... Para o tanto capitalismo, não. Que Porque, Einstein por exemplo, foi levado para a Inglaterra. Sim, mas pela o PIB, riqueza que valia o cérebro no dele. PIB inglês não contabilizou o Por cérebro do isso, Einstein. inclusive, que você tem o green card para cientista nos Estados Unidos. Claro, porque claro. cérebro vale muito dinheiro. Então. E é por isso que o Japão e os Estados Unidos são países tão ricos, porque eles investem em cérebro. Pois é, Léo, mas veja, com certeza. Esse é um dos motivos da gente estar atrasado no Brasil, não dar valor para cérebro. É importante que você coloque, olha só que legal. Quando Einstein inventou a relatividade geral, dando um exemplo, Sim. tá? Ou Inventou específico, não, né? criou, desenvolveu, descobriu, como queira. Quando ele Materializou elaborou, ela, né? quando ele elaborou Fala a de relatividade tirar o geral, cérebro eu não tenho dúvida de que o que Einstein criou permitiu, no futuro, a expansão da produção de riqueza em áreas até Absolutamente. então totalmente desconhecidas. Mas no momento que ele criou aquilo, não mudou nada. Tá? Inclusive, quando ele publicou, o PIB da Alemanha ou dos Estados Unidos continuou o mesmo. É só quando aquela ideia dele ela foi utilizada, produzindo coisas que se tornou viável a partir daí, efeito fotoelétrico, aí sim. Então, o que eu estou querendo dizer? Não estou reduzindo o papel do cérebro, ele é fundamental. Agora, ele é fundamental como uma condição. Ele é uma condição para a produção da riqueza. Mas você colocou ele uma não é a condição. própria riqueza. Não, isso é assim É que que você funciona colocou na uma sociedade. condição imediatista. De não Não, valeu cara. porque não criou... Não sou eu que coloco, é a sociedade que coloca. Então, mas é que tá. assim que é na sociedade que existe. Quantos pintores que fizeram inúmeros quadros, Entendeu? esses quadros não valiam nada durante a sua vida. Sim. E depois que eles morreram, esses quadros valem milhões. São produtos, Sim. aumenta a riqueza do país Sim. e não criou valor imediatamente. Só por causa disso, cara, E não nem era um meio de depois. produção e não era um produto? E nem depois. Um quadro da Mona Lisa que custa, por exemplo, sabe-se lá quanto que custa o quadro da Mona Lisa. Vou chutar um valor aqui, até porque nem tem, ele não está à venda, né? Mas suponhamos que ele está no Vale, Louvre, sei lá, né? 100 milhões, sei lá. Seria bem mais que isso, eu acho. Mas suponhamos que fosse 1 bilhão o quadro da Mona Lisa, tá? O quadro da Mona Lisa foi produzido há séculos atrás. Sim. Ele não é nenhuma riqueza que foi produzida no momento. Uma pessoa que compra o quadro da Mona Lisa, essa riqueza foi produzida em outro lugar, ela só está transferindo o dinheiro para o Museu do Louvre. Uma diferença que o Transferência de marxismo riqueza, tem é né? o seguinte, a gente procura ver a concatenação desse processo. Entender como a riqueza é produzida, como ela se distribui no processo, não é baseado em definições que eu fiz na cabeça não, entende? Então, se você me perguntar, o quadro da Mona Lisa hoje, que é um monopólio, porque só existe um, tá? Ele pode ser precificado a valores inauditos? Pode. Agora, a riqueza da sociedade vai aumentar por causa do quadro da Mona Lisa? Não. Tá? A venda do quadro da Mona Lisa implicaria só na transferência de riqueza de um lugar para o outro. Ou seja, quem pagou pelo quadro da Mona Lisa transferia aquela riqueza dele, no caso, para o Louvre, que não Mas sei isso se não são vale os para qualquer proprietários. produto? Se eu faço uma cadeira, não então vale o cara pra também qualquer está produto, porque transferindo aquela riqueza de um lugar para outro. Aquela cadeira, você não está transferindo, você produziu e trocou. Naquele caso é uma troca Isso. unilateral. No caso da O Mona quadro Lisa. também. Eu produzi e alguém Nas comprou. outras mercadorias, a troca não é unilateral. Ela é sempre bilateral. Então, se você está pegando um dinheiro para poder comprar esses livros aqui, por exemplo, os anuários do Sim. Laese, né?
o nosso camarada lá, como é que é o nome do deputado mesmo? Cristiano Caporeso. Pô, vocês fazem livro para ganhar. É óbvio, meu amigo, nós vivemos nessa sociedade. Temos que sobreviver, vendemos mesmo. É verdade. Né? Mas não ganhamos nada né? com isso não, mal pagamos. Vamos lá. Então, a gente vendeu lá anuários do Laese, tá bom? Vendemos aqui não sei quantos anuários do Laese. Sim. O dinheiro com que isso aqui foi trocado, esse dinheiro vem de um outro processo de circulação. Por exemplo, que a pessoa pode ter vendido cadeira. Para Mona Lisa. Então, Exatamente o mesmo. Calma, vou chegar lá, que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, no outro caso, o cara produziu cadeira. Ali está materializado na cadeira a riqueza que foi produzida, aqui está materializada a riqueza que foi produzida. Se na troca ela foi equivalente, ninguém passou a perna em ninguém, você simplesmente intercambiou uma riqueza que foi produzida com outra riqueza que foi produzida. O processo interno da distribuição é outra coisa, tá? Quem é o dono, quem fica com uma fatia, etc. Mas aqui Mona Lisa não, eu estou dizendo de forma categórica, foi produzido nada. O quadro da Mona Lisa não representa riqueza nenhuma produzida no século XXI. Quem pinta quadro, as milhares de pessoas que pintam quadro, elas não foi pintada há 400 valor. anos atrás. Não, mas que seja produzida, porque tenha sido produzida há 10 mil. O valor... valor... Vamos contextualizar, então. Independente, porque eu acho que é onde o Léo quer passar. Não é o quadro da Mona Lisa em específico. Qualquer Quem quadro. produz um quadro mas muda hoje e o completamente. cara que produz uma Sabe por quê? cadeira. Muda completamente. Qual é a diferença de fazer um A diferença quadro? é que o quadro da Mona Lisa, por ter sido do Leonardo da Vinci, pintado quando foi, ele tem um valor pelo monopólio dele que não corresponde ao que ele foi produzido. Tá. Ele é um valor que é dado pelo que vale pela peça, pelo que ela significa. Pela exclusividade. Mas não, Essa Sim. criação, A maioria dos quadros são esse monopólios. aumento, Não, mas ele é um bem que várias pessoas querem, esse sei. quadro, né? Que tem um valor histórico, simbólico, etc. Essa elevação que se dá pela posse exclusiva daquilo ali, do preço, não aumenta a riqueza da sociedade. Não. Então, assim, era muito fácil. Ela simplesmente faz com que o proprietário dela tenha acesso a mais recursos através daquilo ali. Quando você tem o monopólio de um elemento, e esse monopólio, as pessoas estão dispostas a gastar muito com isso, ela pode ser valorada para muito além do que aquilo ali efetivamente vale, em termos de riqueza produzida. Mas eu não sou um Da Vinci da vida. Eu Sim. só sei que se... Produz um por monte exemplo, de carro se de você- quadro e coloca Se aí no você me der mercado. um carvão, Sim, e eu pegar uma tábua no chão, eu consigo riscar um rosto com carvão e deixar um rosto bacana. sim. Isso é uma obra de arte, teoricamente. É um produto. Sem custo nenhum de produção. Eu achei um carvão na rua e uma madeira e produzi um quadro. Sim, entendi. Eu acho que é isso que o Léo quer saber. Esse produto isso é um produto? Isso não é um produto? Produtos são apenas são uma atividade. E você está recebendo por fazer essa atividade. Entendi. Né? O produto ele se separa da gente. Ele existe independente da nossa ação. No caso do serviço, a gente está vendendo a nossa ação. Isso não é uma definição minha, é assim. Ok? Eu vou fazer uma aula qualquer, eu não recebo um produto chamado aula. Eu pago pelaquela atividade. O serviço eu pago pela atividade. Eu transfiro renda para a pessoa que fez a atividade, teria que transferir mesmo, deixando muito claro, pagando para aquela atividade que ela realizou. O produto ele se separa. Então ele pode circular, ele representa uma riqueza que pode circular independente que da na maioria atividade. dos cursos Porque a que você vê hoje atividade está sobre vendas, eles objetivada não lá. fazem essa definição de mas produto, serviço e eu tal. analiso o processo. Então, o marxismo faz o quê? Ele analisa o processo material, como ele é. Ele não fica criando definição para dizimar o mundo, você tá entendendo? Tipo assim, vou criar aqui a definição de valor. Peraí, mas você está examinando o quê? Você pode usar a palavra valor em vários sentidos. Eu posso usar valor no sentido assim, coisas que têm valor para mim, né? Mas eu estou querendo entender a sociedade nossa. Sobre Isso, valor real no sentido de caráter, precificação. se eu gosto da pessoa, não gosto. Só que se nós estamos discutindo aqui, por exemplo, liberalismo, socialismo, eu estou querendo entender como a sociedade funciona. Ou seja, o que é valor para essa sociedade. Você acha o que constitui a produção de valor para essa sociedade. Você acha que É isso a eu tô Apple, por querendo exemplo, é uma entender. empresa de valor? Mas Claro o que que você é. chama de empresa de valor? Ela produz muita riqueza, produz muito ela valor. produz Mas você está riqueza. falando no sentido moral? Não. Valor Entendo. de riqueza. Mas não é questão de eu achar, ela Sim, produz. ela produz, porque ela faz... claro. Não é questão de eu achar. Ela faz muito do que você está criticando na Mona Lisa. Você acha que algum Mas iPhone eu não vai... critiquei nada da Mona Lisa. Eu só estou explicando que o valor com que o quadro da Mona Lisa é pago, Então. em função do monopólio, não corresponde à Sim. produção dele. Só É que isso. você falou Fiz que uma o crítica. quadro da Mona Lisa não gerou nenhum valor, que eu discordo Não, completamente. atualmente, É na óbvio que ele atualidade. gerou valor. Na atualidade. Sim, mas eu ele tô tem querendo que- dizer que se alguém pagar 500 milhões por ele,
não gerou 500 milhões de riqueza na sociedade. É isso que eu tô dizendo. Então, E não entendi, fiz mas crítica nenhuma. ele gerou algum valor. Ele gerou algum crítica valor. nenhuma. Se esse valor tá Lá superfaturado... 500 anos atrás. Ótimo. Mas o que você criticou nessa casa da Monalisa, alegando que ele não gera valor, é mais ou menos o que a Apple faz. Eu não fiz nenhuma Porque crítica. nenhum celular da Apple, se você pegar na análise dos Não, produtos eu não fiz componentes... nenhuma crítica ao código da Mona Lisa. Só Sim. deixando claro. Eu só tentei explicar o processo de valoração do Que não preço gerou dela. valor pra sociedade. Na atualidade. Sim. Na atualidade. A compra e venda dela, hoje, não gera valor para a sociedade hoje. Só isso. Não crítica nenhuma. O processo Certo. é assim. Porque a Tá? Apple, por exemplo, então, ela gera muito menos valor, então, do que o faturamento dela. Não. Porque ela, por exemplo, sei, os celulares não dela não vale o que ele vende. Por que ele vende o celular? Por que você diz isso? Porque as Você pessoas compram o celular, muitos do que compram Sim. o celular da Apple, não é pelo valor dos componentes, pela qualidade da câmera, pela qualidade do celular. Você tem muitos celulares de outras Entendi. marcas que eles valem, do ponto de vista de hardware e qualidade, Aham. vale até mais que o Apple. Mas o cara tem que vender por metade, por um terço do preço, porque não tem o valor da marca. Então as pessoas Certo. compram pela marca, pela emoção, por tudo isso, que inclusive é o que dá valor para a Mona Lisa. Certo. Você tem uma marca, você tem um contexto histórico, você tem todo um contexto que dá valor. E é este valor que você disse que na Mona Lisa não tem valor. Não. Então o valor da Apple também não. tem que ser muito menor do que o que está sendo atribuído. Não disse isso, O não. mesmo desejo Não que disse, não. existe na Mona Lisa Existe na Apple. por ter Lógico, aquele na Mona produto Lisa, você tem um só, potencializado, você tem uma né? escala aí, é né? uma parada exclusiva. Isso, então a O gente que tem que eu recalcular o valor disse da é Apple. só o seguinte. O quadro da Mona Lisa, por ter sido produzido lá atrás, Sim. não constitui uma riqueza que foi produzida hoje. Sim. E as compras e vendas, só isso que eu disse. E as compras e vendas que acontecem no quadro da Mona Lisa hoje, independente do valor, são meras transferências de riquezas. Exclusivamente pelo fato de que o quadro de Mona Lisa não foi produzido agora. Os celulares da Apple são produzidos agora, tem uma escala de produção que está em ação, são riquezas que são produzidas hoje e são distribuídas. Se eles são vendidos acima ou abaixo do valor deles, eu até vou dar uma olhada aqui se eu consigo acessar as planilhas lá do Ilaese. Tem que virar a taxa de lucro da empresa. Nem sempre isso é verdade, tá? As pessoas tendem a achar, por exemplo, que uma Ferrari é vendida por um valor muito superior àquele que... Na verdade, não é verdade. É porque é uma produção artesanal, muitíssimo mais cara. Então, quando a gente vai Sim. analisar as lojas de Mas não luxo... justifica o preço. Calma. Quando a gente vai analisar as lojas de luxo, por exemplo, da França, Sim. rei das lojas de luxo, e própria Ferrari, não. A taxa de lucro dela é menor do que a dos outros montadores, há muitos anos. Menor. Se ela tivesse vendido por um preço mais baixo, ela falia. Sim, mas Percebe? peraí. Então, Você veja, tá falando que o lucro em cima de uma Ferrari é menor do que de um Citroën, por exemplo? Muitas vezes sim. Não, em cima do carro de jeito nenhum. Você pode falar em cima da empresa. Porque tem um custo operacional também, Sim. de propaganda e tudo. Se você considerar o conjunto dos custos que ela tem, do faz custo de produção sentido. e o custo operacional, de propaganda, administração, venda, pode ser. Inclusive, que, salvo engano, a Ferrari ela tem uma taxa de lucro. Vou ver se eu consigo acessar aqui e O conferir. percentual da Ferrari é bem mais baixo que do Citroën. Mais baixo do que o percentual. dos empresas normais. O que a Citroën ganha é mais, porque ela produz muito mais carro, mas o valor por carro a Ferrari ganha mais, muito mais. Léo, enquanto eu procuro aqui, cara, eu vou pegar essas empresas aqui e ver se eu consigo acessar esse driver Legal. por aqui. Mas aí eu te peço para você responder aquela pergunta que eu fiz no começo. Como seria possível o Brasil se desenvolver? Aquela pergunta lá. Cessando essas tecnologias que exigem muito capital e controle Sim. tecnológico que a gente não tem, sendo que é mais capital do que, como regra, os grandes capitalistas brasileiros têm. E mesmo quando eles têm esse capital, alguns têm, né? 3G, a turma do 3G, etc. Envolve um domínio tecnológico que nós não possuímos. Ótimo. Então, isso envolve setor eletroeletrônico, setor da indústria digital, setor automobilístico, eletrônico tradicional, de ponta, não produzimos nada, não tem conhecimento nenhum e etc. O que você quer que eu Como te que a responda? gente pode... Como que uma liberalização da economia Sim. tá, pode fazer com que a gente tenha acesso a essas tecnologias que exige, sim, apropriação massiva Você de quer meio de ter produção. acesso a essas tecnologias? Não. Ou você Que quer seja produzido aqui. Ou você quer Seja crescer produzido. o Brasil Acesso e todos desenvolver têm. o Brasil? Acesso tem pela compra, Não, né? tudo bem. Mas você quer o quê? Você quer levar o Brasil... É que você tá querendo levar o Brasil por um caminho que você já definiu. O que você quer? Você quer levar o Brasil por esse seu caminho? Qual que é o meu caminho? Porque você tem Gustavo desenvolvimento manda bem, ele consegue tecnológico, sair isso, bem. aquilo. Se você Claro. quer levar o Brasil por esse seu caminho, aí você tem que me dizer como fazer. Porque esse caminho também eu não enxergo pro Brasil. Então diz o que você enxerga. pra nós. Então, você quer fazer o Brasil prosperar, o Brasil crescer. A gente já tem capital, mas não tem desenvolvimento Diz aí, qual que é a tecnológico. sua... Então, como mas você aí acha que tá. O Brasil que pode você quer prosperar? fazer com o Brasil? Você quer fazer ele prosperar. Nessa hora que ele pega Saber o como camarada prosperar na- via na liberalismo. reta, né? Isso, Porque essa é a minha boa, pergunta. obrigado. Essa é a minha Porque pergunta. aí é onde você falha. Né? Você Sim. quer competir, vamos supor, por exemplo, tem eu aqui e tem, sei lá, você. Você mede quanto? Desculpa te perguntar.
Acho que é 1,75. Você tem 1,75. Acho que Sei lá, você pesa, vamos supor, 70 quilos, vamos supor, não sei. Isso, por aí. Do jeito que você tá me pondo, você fala assim, como que eu faço pra eu ganhar do Mike Tyson? Depende, Ele no mas- auge. Você não No vai auge, ganhar do sim. Mike Tyson. Entendeu? Você tem que saber onde você pode jogar, onde você pode ganhar. Por que, Você vai que na foi biqueira, atacar a compra Guerra de um Canudos? rebote Por que o Estado foi lá e e faz uma dizimou, peneira no acabou cara, com o sabe? povo de Canudos? O povo de Canudos estava prosperando. Por que o povo de Canudos estava prosperando? Diz aí, ué. Certo. Diz aí. Não, mas essa também eu quero saber. Pô, você quer debater igual o Trezoitão, aquele cara doidão lá, que fica assim, não é, eu falo, você pode dizer que esse cara toda hora Isso que não é, perguntar, mas isso não mas é, eu aí falaria, tá. não Por é. quê? Eu não fiz é, uma afirmação e tô perguntando se é sim ou não. Eu fiz Pode uma responder suas pergunta. perguntas. Eu fiz uma pergunta. Por que Canudos, por exemplo, prosperou? Diz aí pra Canudos nós. prosperou porque as pessoas ali se reuniram e elas começaram a empreender sem intervenção do Estado. Você tinha pessoas ali no Nordeste que o Estado nunca olhou pra elas, não se preocupou se eles estavam com fome, se eles estavam doentes, se eles precisavam de alguma coisa. Lembrando Quando essas que a pessoas Globo começaram a olhou pro se Léo, unir, né? começaram a produzir, e inclusive eles criavam gado e estavam exportando couro, inclusive para fora do Brasil. O pessoal de Canudos. Olha só o que é a falta de intervenção estatal. E foi por isso, só por isso, porque se aquele povo tivesse se unido e continuado na miséria, ninguém tinha olhado pra eles. O Estado olhou pra eles e falou, peraí, esses caras estão ganhando e não estão dando dinheiro pra mim? Sabe a história de vamos só ver o que você tá fazendo com o Pix, que o governo queria fazer agora? A gente não vai cobrar taxa, tá? Eu só quero saber o que você tá movimentando. Quando o pessoal de Canudos começou a ganhar dinheiro e não tava dando a parte do Estado, aí os caras foram lá. E o Estado, que realmente, você desculpa falar, mas ele é maligno, os caras mataram as pessoas por causa de imposto. Porque não estavam pagando imposto. E se o Estado não tivesse lá, essas pessoas estavam prósperas até hoje. Então, por exemplo, País, o que você tem que ver, como que eu produzo valor? Por exemplo, você tem que, você tá enxergando que a gente vê na China, a gente vê em Taiwan, a gente vê no Japão, você tá enxergando o valor da tecnologia. Então, para eu produzir, claro. para eu enriquecer, se você pegar cada país da Europa, muitos países ricos, cada país cresceu de um jeito. Então, se eu pegar a Inglaterra ela chegou primeiro na Revolução Industrial. Isso. Então, ela pegou as grandes máquinas, as máquinas a vapor, e é por isso que Karl Marx erra tanto, porque ele faz tudo dentro daquele contexto. Ele erra no quê? Ele é, por exemplo, de ele levar só a luta de classes, de trabalhadores, classes sociais, e ele não leva em consideração um Como monte assim de ele outros... só leva em conta a luta de classe? Por exemplo, o Capital, que é a obra principal de Marx... Você não que- deixou eu responder o que Não, você tá. perguntou, hein? Então tá anotado. Pode continuar. Eu Anota tô aí. esperando sua resposta. Anota Até aí que agora depois você a tá gente vai falando falar. de Canudos, A gente né? vai... Isso, vamos lá. Tá. E eu só te mostrando um caso Tá. de sucesso, que a gente não precisou Qual de caso de tecnologia. sucesso? Que é o caso, por Canudos. exemplo, de exportação de couro, de canudo e as pessoas prosperando. Então você tá ligando hoje ao crescimento de um país, insustentável, né? só ele ter acesso à tecnologia de ponta, por exemplo. Claro, tem que então se a ser. gente não produzir microprocessadores, por exemplo, a gente não vai crescer. Nunca vai Sendo crescer que eu se posso não for um produzir país um monte de tecnológico. coisa que tem valor pelo próprio país ser o nosso país. Eu posso produzir uma cachaça aqui, que a gente tem tecnologia e tem área para isso. Eu posso produzir tecidos, eu posso produzir produtos baseados nas plantas que a gente tem no Amazonas e que nem outras pessoas têm. E eu não preciso de nenhuma tecnologia, basicamente de chip nem processador, para fazer esses tipos de coisa, principalmente de exportações a partir de locais. E onde você tem esses locais como própria marca. Como, por exemplo, você pegar o Pantanal, você pegar o Amazonas, onde o próprio local é uma marca. Entendeu? E eu desenvolver produtos sem eu precisar dessa tecnologia que você quer utilizar. Se eu pegar, como eu estava falando, a Inglaterra foi a primeira a chegar na Revolução Industrial. Então começou o quê? Produção de massa. Chegou a França depois e falou, não dá pra eu competir com a Inglaterra. Então eu não vou conseguir produzir o mais barato. Se eu não vou conseguir produzir o mais barato, eu vou produzir o melhor. Então eu vou fazer o melhor champanhe, eu vou fazer o melhor produto. A Itália depois se especializou em outras coisas. Ah, legal. O que a gente tem muito aqui na Itália? Pedra. Aliás, Ita significa isso, né? Ita de Itália significa pedra. Por isso que todos os minerais são hematita, magnetita, fluorita, tá? Porque esse Ita significa pedra. Falou assim, vamos fazer aqui cerâmica. Então, esses caras se especializaram em cerâmica, depois se especializaram, por exemplo, em máquina de café. Não. A maioria das máquinas de café que você vê em qualquer lugar. Na França e a Itália, acho que é o segundo país, ou terceiro país que mais produz arma no mundo aí. Tem as empresas de tecnologia também gigantes na Itália. A França também se vê as empresas aí, Renault, Citroën, Bic, que são as pequenininhas, mas a Gillette, essas coisas pequenas que você está vendo tudo quanto é canto, mas tem as empresas de tecnologia, tem satélite, tem submarino nuclear, tem usinas nucleares, tem muita atividade de ponta na França.
Cara, é Na Itália. italiano. Então, quando você É. olha para um determinado caso de sucesso e acha que essa é a única opção para o Brasil, a gente já falhou aí. A gente tem que entender o seguinte, qual que é a vocação que o Brasil tem. Qual é a vocação? A vocação é eu produzir microprocessadores igual Taiwan, por exemplo, não é. Sim. Então a vocação nossa para você é a roça, então. Não, de jeito nenhum. Então, você acha que diga-me produção de cachaça, você não vê o pessoal produzindo, por exemplo, bebida nos Estados Unidos, em larga escala. Você acha que eu pra eu ter produção de cachaça é só coisa de roça. Você acha que isso, o mundo não consome bebida alcoólica. Então, por exemplo, o pessoal todo da Argentina, que produz vinho, do Chile e tal, é uma coisa sem valor. Não, você acredita que é uma coisa sem valor? Perfeitamente. Eu tô vendo a Argentina Não, eu aí, não né, acho, de tá? agro- O mercado valora como de menor valor agregado, de menor intensidade tecnológica. Qual que é o problema Uma que isso gera? cachaça é uma coisa de menor valor agregado? Muito menor. Muito Vamos- Eu não posso vamos- fazer uma cachaça de alto valor? Vamos Você tem conversar. cachaças aqui no Brasil de 300, de 500, de R$1.000. Vou desenvolver, beleza? Vamos lá. Então, claro, você tem cachaça de valor muito altíssimo que Sim. ficou muito tempo em alambique, dezenas de anos e etc., com processos Não bastante necessariamente. específicos. Se nós pegarmos o Brasil, então o Brasil está dando certo. Não. Não, calma. O quadro que você descreve é o que acontece com o Brasil. Não. O Brasil, por exemplo... Só para o Gustavão desenvolver. Vamos Aí, desenvolver. assim, é só porque assim. Isso aí é a ideia do Léo de como desenvolveria Isso. o Brasil. Que é o que na não teoria acontece dele, no mas Brasil. Não é o que a gente Não tem. é o que a gente tem. Eu entendi. Pelo É, amor de Deus. O Brasil, se tivesse assim, até qualquer entendi. jeito eu acharia melhor. A grande questão, esses setores... O Brasil passa por um processo de desindustrialização pesado ao longo do último há tempo. anos. Né? Por quê? A gente nunca teve controle tecnológico, mas o país ele foi importante durante um momento, enquanto uma espécie de plataforma de distribuição. Ou seja, as empresas estrangeiras chegavam aqui, tinha indústria de base, servia para exportar para o restante do continente, atendia o mercado local. Era uma indústria baseada em automóveis e eletrodomésticos como setores de ponta, ali nos anos 60, 70 e tudo mais. O período da industrialização brasileira. Os novos setores que Pessoal, quem for chegando, deixa o like aí, acione o sino de notificação para novos conteúdos, se inscreva no canal. Beleza? E também se puder contribuir tá aí com o Pix também, tá na descrição do vídeo aqui, ó. E vamos lá. vieram agora, setor de eletroeletrônico de ponta, indústria digital e tudo, não necessitam, via de regra, ter uma unidade de produção perto do centro consumidor. Isso aqui pode ser exportado de um lugar para outro no mundo, com custo de transporte relativamente barato em relação à quantidade de coisa que você pode ter. A diferença que esses produtos têm é a enorme intensidade tecnológica. Intensidade tecnológica envolve toda a cadeia de produção aqui, não só lá na fábrica da Apple, tá? Pesquisa, desenvolvimento, as fábricas que fazem as peças. Então, por trás da Apple, você vai ter uma Taiwan Semicondutor lá em Taiwan, você vai ter uma Foxconn, que é uma empresa que emprega 1 milhão de pessoas. A Mitsubishi Você vai ter fazendo os robôs. pesquisa e desenvolvimento, muito dinheiro de pesquisa e desenvolvimento, vai ter que formar pessoas com formação superior, qualificação e etc, etc. As coisas que você menciona, elas são ou de mercados limitados ou de baixo valor agregado. Se nós pegarmos no Brasil, por exemplo, esse fator da desindustrialização, inclusive, é maior do que parece. Porque o tamanho, em termos absolutos, ele meio que permanece na indústria brasileira nos últimos 20 anos. Só que ela passou a ser completamente hegemonizada pela indústria de alimentos. Quando você olha a remuneração média da indústria de alimentos, ela é 60% da que existe nos outros setores. Se você pegar na agricultura, que é esse setor que nós somos bons, né? E etc., território vasto e tal. Na agricultura, empregos formais não chega a 2 milhões no Brasil, porque 80% é informal. E mesmo assim, esses 1,5 milhão que são formais... É altamente mecanizada. Esses 1,5 milhão que são formais também está na faixa de baixo da remuneração. Por você quê? não tá considerando Porque todos os empregos exige indiretos, uma né? qualificação. Nossa, se pegar a cadeia de produção é pior ainda. Porque a cadeia de produção do agronegócio, embora completamente mecanizada, mas quando comparado com a cadeia de produção dos setores de eletrônico de ponta, o setor automobilístico e todos esses setores, ela não vira nada. Inclusive o Brasil só tem setor de meio de produção da agricultura. Indústrias aqui que produzem os meios de produção. Se você pegar máquinas e equipamentos no Brasil, a BIMAC, que é o instituto responsável por isso, 80% da BIMAC, eu estou chutando esse número aqui, tá? Porque é bem mais mesmo, eu não sei se é exatamente 80% não. Mas tipo, a enorme maioria das empresas que compõem a BIMAC produz máquinas e equipamentos para quem? Para o agronegócio. E as máquinas e equipamentos das empresas de carro, das empresas de televisão, de máquina de lavar, etc., vêm todas de fora. Déficit na balança comercial gigantesco. E são produtos caríssimos, pago em dólar.
né? Que é moeda internacional mais usada, ou então em euro algum análogo. Como é que você tapa esse déficit comercial? Aí você vai ter que expandir mais produção agrícola, mais produção agrícola, mais produção agrícola, mais produção agrícola de maneira extensiva, porque você tem que ter dólar para poder comprar os equipamentos para fazer isso aqui. Qual que é o problema? Como as novas tecnologias dependem cada vez menos de ter uma unidade aqui, esses setores, a gente cada vez mais precisa comprar esses produtos todos e cada vez mais a gente não produz nem com capital estrangeiro. Por quê? A gente só exporta de fora. Aí você tem que fazer o quê? Mais mineração, mais petróleo, mais máquinas e equipamentos. O que aconteceu com a Argentina? A Argentina é um Brasil acelerado. Um Brasil acelerado, no sentido de... Não estou entrando em governos aqui. No sentido de que a Argentina se industrializou mais rápido que o Brasil. O Brasil ainda tem uma indústria relevante. É um país bem menor também, mais fácil de ser... 50 milhões de habitantes, né? E a Argentina era, na primeira metade do século XX, ela era um país muito mais industrializado que o Brasil. Depois, na Segunda Guerra Mundial, Perón teve uma atuação ambígua em relação aos Estados Unidos e Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ele era bastante propenso à Alemanha, mas não chegou a declarar guerra, nada contra o eixo, né, os aliados, mas ele... Enquanto Vargas, que também tinha simpatias Getúlio por Vargas Mussolini, também, tinha simpatias por Mussolini, mas ele foi mais esperto, rapidamente ele se situou para onde a guerra ia e assim, alinhou, entrou na guerra, foi dos Estados Unidos. Isso fez com que o Brasil virasse a principal plataforma de dominação ali, naquele momento. Só que na época você ainda precisava do quê? A indústria de base no Brasil, as empresas estrangeiras indo para cá. Olha, é economicamente impossível você fazendo cachaça artesanal, cachaça produção de massa, tá? Foi um exemplo, cerveja, mineração, tá? Mineração já sou totalmente contra. Você conseguir equilibrar essa balança, porque o outro lado tem muito mais intensidade tecnológica. Como é que a gente vê isso? Se você pegar no Brasil o mundo hoje... todo, então, tem que produzir celular? Essa é a solução do mundo? Calma, Todos os países do mundo produzem celular? Essa é outra questão que a gente pode chegar lá. Que nós podemos chegar Porque lá. o mundo precisa de muitas coisas. Vamos lá. Eu brinco e falo que é o que acontece nas Por enquanto nós universidades estamos discutindo no Brasil, sabe? Todo mundo quer ser filósofo, mas ninguém quer desentupir Não, fossa, cara, que é o que a deixa eu gente te dizer precisa uma para o mundo coisa. andar. As universidades esquerdistas no Brasil é um mito. Eu posso falar sobre isso já já. É um mito? Posso falar sobre isso já já. Professor universitário há 15 anos, hein? Eu conheço o meio, assim. Vamos concluir isso aí. Não sou muito fã, mas eu conheço o meio, né? Por exemplo, se você pegar a indústria de transformação... O Brasil, vocês concordam que hoje o carro-chefe do Brasil O agronegócio. Agronegócio, mineração e, em alguma medida, petróleo. Isso. E se a mineração é um problema? Mas se você pegar a quantidade de emprego que tem mineração, agronegócio e petróleo, os 4 juntos é 4 vezes menos que a indústria de transformação e decadência. Com a indústria de transformação e decadência, esses 4 setores juntos empregam 4 vezes menos que a indústria de transformação. Se a indústria de transformação do Brasil desaparece, a que existe hoje, e o Brasil se torna um produtor exclusivo de agronegócio, mineração, commodities de modo geral, isso que é chamar, é a barbárie no país, é o colapso social completo, total no país. Tá? Então veja, não quer dizer que todos os países têm que ser especialistas em tudo. Sim. E que todos os países têm que fazer absolutamente tudo. O problema é que, em termos de tecnologia, o Brasil não faz nada. E o que faz quase deixou de existir, que era o quê? Qual o setor mais relevante de tecnologia que a gente tem para desenvolver aqui, por exemplo? Hoje, que eu poderia desenvolver? Mas eu quero saber, hoje, porque o que eu defendo é a expropriação das empresas. Eu defendo isso. Tá entendendo? É isso aí. É o que é um nome bonito para roubar a empresa. É roubar a empresa. Roubar não é porque quem produz a riqueza que tem ali são os trabalhadores. Então, na verdade, quem é roubado... E alguém pega, quem está sendo roubado é sobre o regime da propriedade privada. Mas se você pensar em termos jurídicos... está roubando. Quem produz é quem trabalha. E quem trabalha não é o dono do capital. Né? É simples assim. O dono da empresa a minha linha, trabalhador. Para deixar muito claro, lucro é roubo. Jesus, Maria José. Tem um vídeo no meu canal com esse título, convido vocês a assistirem. Lucro é roubo. E não estou falando do lucrozinho que o carinha lá ralando na padaria. Quando você vende esse seu livro, você está roubando as pessoas. Mas que lucro eu tenho com isso aí, cara? Não, mas você tem algum lucro. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha. Mas você tem lucro com esse livro? Não, na verdade, por menor não. que seja. Na verdade, eu não tenho, não. Isso aqui? Não, nós não temos. Você não tem nenhum lucro. Acho que nós tivemos prejuízo.
Não, mas se você tivesse também a não gente seria. usa o Sim. excedente do ILAESE, que nós conseguimos com serviços sim. que nós vendemos, que é quando a atividade é vendida, para fazer esses materiais. Né? Quando eu chego... E raramente normalmente a gente tem prejuízo. Com isso Quando aqui. eu chego lá em Mas não é essa a Mas questão. quando eu chego lá em Cumbica, por Eu exemplo, já te falei, manhãzinha- a roda da sociedade capitalista são as grandes empresas. Não, tá eu entendendo? sei. Vamos Mas lá. quando eu chego lá em Cumbica, lá na Sim. empresa, tem uma moça, coitada, chega às 5h30 da manhã lá, e ela monta um isopor e tal, e ela bota lá um café e uns bolos e tal, e todo dia ela tá vendendo. Ela ganha até Por isso que eu bem, comecei com esse exemplo. né? Essa mulher aí, então, que ela está tendo lucro com isso, Sim, pra sobreviver, entendi. ela é uma ladra? Não, ela tá trabalhando para Pra fazer isso. sobreviver. Quem tá roubando é os donos das grandes montadoras. Se ela contratar é os amanhã um donos moleque pra é ajudar os ela, donos aí ela é da- uma ladra, os porque ela tá donos- oprimindo, roubando desse moleque. Uma coisa que eu acho engraçado, Léo, é que, veja... Porque muda a escala e muda a definição. É Claro. claro que muda a escala e muda a definição. É evidente que muda a escala e muda a definição. Porque a menina que tá lá fazendo café, ela tá trabalhando naquilo, ela tá acordando cedo, ela tá acompanhando aquilo, ela participa disso. E o dono Os da empresa acionistas não de fez grandes isso. empresas, eles não são nem sequer administrador das empresas. Eles não inventaram Sim. nem as tecnologias que estão sendo utilizadas, que são trabalhadores especializados que desenvolvem, são E pagos as para isso. pequenas empresas? Eles não. Vamos lá, A vamos empresa lá. tem 5 funcionários. Aí a lógica é diferente. Muda a escala, Aí o muda a dono já relação. não é mais ladrão. Ele participa do processo. Ele participa Ele é um do semi-ladrão. processo, né? Ele participa do processo. Agora, o que roda a nossa economia, o que roda a nossa sociedade. você falou que lucro são é roubo, essas você grandes, fez essa o que- definição. O que roda a nossa sociedade são essas grandes empresas. Então, 95% do lucro, das receitas, são empresas que produzem os celulares, que produzem o papel, que produzem Sim. a celulose, E quantas micro as e grandes pequenas empresas a madeireiras gente que tem estão no lá na Brasil? A gente tem Amazônia, as inúmeras. grandes empresas de avião, estão inúmeras. Agora, soma a quantidade que elas representam dentro do capital e do PIB brasileiro. Sim, mas e Te dou um exemplo. E Nós empregabilidade, mapeamos- quantas pessoas ela emprega? Quantas pessoas são Ah. sustentadas por isso? Porque Aham. quando você me fala que o lucro é roubo, Sim. então você tá me dizendo que essa moça que chegou às 5h30 da manhã lá pra vender café, você tá dizendo que ela é ladra. Não, eu estou Porque se dizendo... ela tá tendo lucro, você eu está estou dizendo que ela é ladra. que o 3G estão roubando. Eu quero expropriar as empresas do 3G. Eu quero Mas, expropriar então as algumas empresas do pessoas Elon podem Musk. lucrar e outras não. É. É que tem um lucro que ele é Entendi. imoral. Porque o Então processo é diferente. você é a favor... Nenhum caso a pessoa está participando do processo, nenhum passo a pessoa está atuando no processo. Então, mas é por- aquilo que nós Por discutimos isso que o ontem a respeito de socialismo uma não funciona, porque transição. você não pode crescer. Se você crescer, você virou ladrão. Não, pelo contrário. Porque se eu ficar mas grande, eu porque virei ladrão. Porque o Você já é socialismo grande, não já, é Léo. economia de mercado, Mostra o realmente, tamanho. né? Então aqui o crescimento não é individual sobre a base da propriedade privada, porque se nós estivermos falando da sociedade socialista, essas questões nem se colocam. Então é uma outra relação completamente diferente. Mas voltando, né? Voltando, vamos perder aqui o fio da meada, né? A gente estava aqui, então, o alto valor agregado, a indústria de transformação brasileira em decadência, ela emprega 4 vezes mais do que mineração, agronegócio e petróleo juntos, em decadência. Certo. Isso significa que são atividades mais intensas. E mais, não só empregam mais, como emprega trabalhadores com remuneração, na média, muito mais alta. Tirando mais altos. petróleo, que tem uma remuneração um pouco mais alta pela Petrobras. Pegarmos mineração e agronegócio, salário mais alto, maior nível de qualificação, maior quantidade de trabalhadores. Isso significa o quê? Maior intensidade do trabalho. Então, como resolver isso produzindo uma cachaça, entendeu? Fazendo o que você fala que a gente é bom. Por que a gente não é bom em fazer chip? Por que a gente não é bom em fazer automóveis? Porque o capitalismo brasileiro, que surgiu atrasado, produtos de como estética, você por exemplo, você não bem gosta? disse, o capitalismo brasileiro que surgiu atrasado no interior desse processo, O Brasil que vive num entrou depois é um sistema no interior capitalista. da Divisão Internacional do Trabalho, os capitalistas brasileiros não estão dispostos a investir nisso, não estão dispostos a correr risco, inclusive, como nenhum capitalista está. Não está Pelo disposto a contrário. fazer investimento tecnológico numa área que Todo depende de capitalista corre décadas, risco. que depende de décadas para que você possa realmente acumular a tecnologia para poder produzir aquilo. Então, É que aconteceu nos eu Estados queria Unidos. que você me Pessoas que indicasse inventaram a quais lâmpada, são a os TV, setores, trabalharam, quais são os investiram setores por no anos. Brasil que teriam escala de produção suficiente para absorver o que é hoje o Brasil, um país de mais de 200 milhões de habitantes, com uma força de trabalho potencial de 140 milhões de pessoas, que tem cerca de 50 milhões na formalidade, 40 milhões na informalidade, 50 milhões sem emprego. Então você falou de cachaça. Isso, é uma indústria. Lista Por as exemplo. indústrias que poderiam absorver trabalhos em distintos níveis de qualificação e intensidade tecnológica para absorver 100 milhões de trabalhadores que hoje no Brasil estão fora do mercado de trabalho, sem que exista produção de alta E tem tecnologia que ser no de país. indústria.
O que você achar que absorve esses 100 milhões, pode porque ficar à é até vontade. uma coisa que, inclusive... Se você achar que for, sei lá, fantasia de Papai Noel, o que você achar que seja capaz de absorver essas 100 milhões de pessoas. Me diga quais setores que a gente é bom, igual você disse, se a gente é bom, é capitalista, está disposto a investir nisso, e ter capacidade para investir. É isso que é, né? Mas absorva 100 milhões de pessoas e cite aí os setores do a gente é bom. E aí você Sem precisar de alta tecnologia. Sem precisar de Com o algo. que E aí a você gente tem. E você quer todo mundo na indústria. Não importa o que Porque eu quero. é uma coisa que, inclusive... A pergunta que eu te fiz foi... Certo. Absorva 100... Não importa o que eu quero. Ok. Tá? Eu aceito qualquer resposta. Entendi. Eu vou ver se ela faz sentido. Se você falar comigo assim, não, essas 100 milhões de pessoas podem ser absorvidas... Por exemplo, a indústria de Na cosméticos... lavoura do café. Na lavoura do café. A indústria de Eu não cosméticos... quero nada, eu não quero nada. É uma indústria bilionária. É uma indústria de ciência, é uma indústria de tecnologia. Agora você pergunta, primeiro, o que a gente é bom? O que a gente é bom, se você me perguntasse 20 anos atrás, ou até 30, eu ia falar assim, futebol, vamos exportar jogador de futebol. Vamos a gente é absorver bom. 100 milhões de pessoas Isso, de nem posto de isso, trabalho. calma, nem isso a gente é bom mais, tá? Nem isso a gente é bom mais. Agora a gente tem indústrias, então o que a gente é bom? Nada. Agora, o que a gente tem potencial pra crescer? Certo. Indústria, por exemplo, de cosméticos. Tá? A gente tem, por exemplo, só a marca Amazônia, com os produtos que a gente tem, com as plantas que a gente trabalha, só o potencial que a gente tem para produzir cosméticos, que é uma indústria bilionária, a gente pode pegar uma fatia enorme desse mercado de pessoas do Brasil. Agora, isso é um erro também que Marx comete, achando que todo mundo é da indústria, todo mundo é operário da indústria, né? Ele parece que todo mundo é operário de indústria. Sendo que você tem... E aí ele quer uma revolução a partir das pessoas que trabalham na indústria. Sendo que países extremamente evoluídos de primeiro mundo como o Japão, você tem 70% das pessoas trabalhando ali na área de serviço e não da indústria. Então quanto que eu preciso de pessoas da indústria para um país 30% trabalha crescer? na indústria, Sendo né? que eu tenho a minoria das pessoas da indústria no Japão, por exemplo. Eu preciso colocar essas 100 milhões de pessoas na 30%, indústria? é claro que Mas como precisa. eu falei, a gente Seria tem bom, um né? potencial absurdo de bebidas, a gente tem um potencial absurdo aqui, bebidas. por exemplo, para cosméticos, que a gente não utiliza. A parte de indústria metalúrgica, para a gente produzir ligas aqui, que a gente vende de minério de ferro, sendo que a gente tem a maior jazida de nióbio do mundo, a gente tem utilizado para produzir superligas, a gente tem aqui no Brasil, nióbio. tá? Aí você quer que eu vou listando Pode por listar. 140 milhões de pessoas? Pode continuar. Então a gente Fica vai à ter que fazer vontade. um livro para isso. Mas tem tecnologia. Então vamos lá, pra isso, mas não? aí, como que você vai empregar essas 140 milhões de pessoas? Então vamos lá, olha só. Nióbio, a CBMM já é a empresa no Brasil que hegemoniza a produção de nióbio a nível mundial. Mas a gente vende o nióbio e não a liga. Tudo bem. Então a gente deveria produzir as ligas de alto valor. Setor É isso que a gente siderúrgico. deveria Precisa de fazer. tecnologia. Setor siderúrgico agrega um pouco mais de valor, né? Muito Mas se você mais pegar valor. a cadeia do nióbio dentro do mercado mundial, ela ainda é amplamente minoritária. E pergunto, por que os setores não investem na liga do nióbio? Setor de metalurgia. A indústria de metalúrgica brasileira está operando a baixa capacidade instalada há década. Você tem capacidade de produzir X, você está produzindo 70% Sim, aqui. porque a gente não 60, produz as 70. ligas de alto valor. A gente produz aço carbono. Ô, Léo, sim. deixa o Gustavo concluir aí, Vamos porque lá. o pessoal tá pedindo. aí pra- Bebidas já é um dos centros do Brasil. E é uma das indústrias com menor nível de remuneração. Também você pode olhar a base da Raiz, por exemplo, De Ministério novo, do pelo Trabalho. mesmo motivo. Tem todos esses dados. A única coisa que cresceu no Brasil foi todas as outras indústrias com mais alto valor de agregado reduziram. E o que cresce é a indústria de alimentos, que paga menor salário e agrega menos valor. E já o Brasil já é uma potência nesse setor, né? A JBS, inclusive, quando tentou comprar uma empresa de carne nos Estados Unidos e foi barrada pelo governo Obama como ameaça à segurança nacional, né? Agora, a Embraer brasileira quase foi comprada pela Boeing e o Bolsonaro autorizou. O Bolsonaro deu assinatura e chegou Sim. a consumar a venda de uma empresa de alta tecnologia, tá? E só não vendeu por muita sorte nossa, que a Boeing entrou em crise por causa do problema que eles tiveram lá com o Max, o avião deles, e depois estourou a pandemia. Eles entraram numa crise tão fodida que eles retrocederam no negócio. A única empresa de alta tecnologia no Brasil, é um exagero da minha parte, mas assim, a mais representativa, que restou. E o Brasil, o governo tinha uma joint venture, que ele podia barrar essa venda da Embraer, que já tem acionistas, a maioria estrangeiro, tá? Mas que o controle tecnológico está aqui, é sediada aqui, feita pelos engenheiros brasileiros. Essa empresa, se fosse vendida, todos os projetos da Embraer, que hoje é a Embraer, seriam todos feitos na sede da Boeing lá nos Estados Unidos. Eu te garanto, que seria no máximo uma unidade produtiva de montagem.
Tá? Igualzinho a Ford, a E Volkswagen, que é uma empresa que Hyundai. pode servir de ponto de partida para desenvolvimento de outros setores no Brasil. Sim, Marco Né? Polo. A Embraer, se quisesse, ela poderia fazer um avião que competia, tem capacidade tecnológica para fazer um avião que competia com a Airbus e com a Boeing no setor comercial de mais alta escala. Não faz porque é risco, e capitalista não quer risco. Tá? Porque, na verdade, o Gente, discurso mas que o Léo faz confunde. A Apple não cresceu por causa do risco, todos os capitalistas O discurso assumem que risco. o Léo faz, Todos. ele Assume. pega a pessoa, nós, fudidos, tentando sobreviver, que não temos outra sociedade, outra saída a não se arriscar. Todos. Quem mais arrisca na sociedade é o trabalhador, que corre risco de perder o emprego e não ter onde morar e viver Você no sabe dia que isso é seguinte. natural do ser humano, ele arriscar pra sobreviver, né? E outros setores tentam empreendimentos de pequena escala. Quem não arrisca? Grandes empreendedores. Esses não arriscam. Né? Eles Grandes deixam os empreendedores não arriscam? riscos de modo algum. Jesus. Querem negócios estáveis, caras perdem bilhões. controlados. Pela loucura Em que é o risco. capitalismo. Nós podemos voltar Se nisso aí perde já bilhões. Quem Em arriscando. entendeu, Os investidores perdem bilhões todos os anos, porque os caras investem em vários negócios, você tem programas sobre isso. É que isso é tão absurdo que você falou agora. Você tem programas na TV. Mas eles ganham muito mais do que Sim, perdem, né? porque os caras Eles têm- fazem vários tiros Isso, ali. vários tiros. Várias empresas quebram, Aí, mas isso. aqui dá grana ali, sustenta Aí e paga todos. ele faz em 10 empresas. 9, ele perdeu. Pessoal, é isso aí. Vamos deixar uma horinha só, para não puxar muito. Amanhã ou mais tarde a gente volta para poder concluir o debate. Tá indo muito bom. 1h e 57 minutos. Tá indo muito bem, tá? Muito legal. O bom do Léo é que o Léo pergunta bastante. O bom é que o Gustavo também responde na altura também. É um debate, foi um debate muito bem elaborado. E os três irmãos também, isso é bacana. Eu gosto do Cabeleira e do Rodrigão lá. Os caras são gente boa. E acho que do Pedro, né? Valeu, rapaziada. Obrigado aí, até mais. E a todos que estão me acompanhando também, obrigado. Isso aí. Valeu.